Fala, tropa! Vamos começar aqui com as análises dessa terça-feira, dia 6 de agosto, tá? Semana começando, nós já começaremos aqui com Copa do Brasil, temos Série B, temos também Champions League qualificação, onde teremos muitas oportunidades e eu vou comentar tudo aqui para você nesse vídeo, tá? Então já se inscreve aqui no canal, porque a semana tá recheada de jogos e todos os dias vai ter um vídeo como esse aqui, analisando os melhores jogos para aumentar a sua assertividade e, consequentemente, aumentar o seu lucro, beleza? Então já se inscreve aqui no canal. Vamos embora, vamos para cima. Na descrição também eu vou deixar o Geração Green, beleza? Se você não está no Geração Green, entra, porque é um grupo gratuito, onde eu compartilho apostas que eu faço, tanto no pré-jogo quanto também no ao vivo, além de muitos ensinamentos, muitas informações em relação aos campeonatos, em relação aos jogos, padrões que você pode estar utilizando. Então, se você não está no Geração Green, eu vou deixar aqui na descrição para que você entre imediatamente, beleza? Lembrando que aqui no vídeo eu sempre deixo também uma aposta minha para vocês, ok? Vamos lá, vamos embora. Vamos começar aqui com o Ceará contra a equipe do Guarani. E eu vejo um jogo aqui onde nós temos duas equipes que vivem momentos completamente diferentes e principalmente quando joga dentro de casa, tá? Como eu já falei anteriormente, na Série B o fator casa a gente tem que levar muito em consideração, porque é muito relevante isso. É só a gente parar para analisar, por exemplo, desculpa, quando os times jogam em casa, né? A quantidade de derrotas quando os times jogam em casa diminui muito. Eu botei aqui, ó, os melhores times jogando dentro de casa. Olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de derrotas. É muito baixa, né? Só tem dois times que se destacam negativamente quando joga dentro de casa, que é o Guarani e o Ituano. Fora o resto, são poucas derrotas e muitas vitórias quando a gente compara em relação dentro de casa. E com o Ceará não é diferente. O Ceará tem 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, tá? Essa derrota foi contra a equipe do Santos, né? Um golaço do Otero. E o Ceará ainda teve muitas oportunidades para poder empatar o jogo, mas não conseguiu. Como eu falei anteriormente, o Guarani é uma das piores equipes do campeonato. Fora de casa são 8 jogos, 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 16 gols sofridos, ou seja, uma média de 2 gols por jogo sofrido, né? O Guarani, junto com o Ituano, na minha opinião, são as duas piores equipes disparados, né? São equipes defensivamente muito frágeis, muito frágeis. Inclusive teve um jogo do Guarani que o time, né, teve um jogador expulso logo no início do confronto e mesmo assim conseguiu, foi o Goiás, e mesmo assim conseguiu ganhar do Guarani, mesmo com um jogador a menos, virando o jogo no final, né? Então a gente tem um Ceará que é muito forte em casa, beleza? E por isso eu acredito nessa vitória do Ceará, inclusive está uma cotação excelente, 1,55 para a gente atuar, tá? Eu acredito nessa vitória do Ceará justamente pelo tudo que eu falei para vocês, pela fraca defesa da equipe do Guarani, principalmente quando joga fora de casa, uma média de 2 gols sofridos, uma média muito baixa de gols feitos, abaixo de um gol feito por jogo, e o Ceará em seus jogos dentro de casa, na maioria das vezes, exceto naquela derrota contra a equipe do Santos, não conseguiu marcar, mas tem uma média de quase 2 gols por jogo dentro de casa. Então eu gosto sim de estar a favor dessa vitória da equipe do Ceará, a do Vozão, jogando em seu estádio, beleza? Continuando aqui, nós temos Copa do Brasil com Vasco contra o Atlético Goianiense, tá? Cara, o Atlético Goianiense tem sido o saco de pancada da maioria dos times, praticamente de todos os times, né? E é absurdo realmente o que vem acontecendo com o Atlético Goianiense. Porém, nesse jogo, no primeiro jogo contra o Vasco, eles jogaram muito bem dentro de casa. Foram mais de 20 finalizações, imensidão de chances de gol feitas, né? Feitos, mas não conseguiu concluir em gols, não conseguiu marcar. Esse é um dos grandes problemas do Atlético Goianiense, que inclusive sofreu uma goleada agora contra a equipe do Botafogo, tá? Por 4-1. Não tá aparecendo aqui. Não tá aparecendo aqui ainda, mas sofreu uma super goleada do da equipe do Botafogo. Beleza? Aqui apareceu 4-1. 4-1, tá? Teve esse empate contra o Santos, mas vem numa sequência, velho, que o time não consegue vencer há mais de 10 jogos. É realmente um desastre que está acontecendo. Marcão, você acredita na classificação do Vasco? Acredito na classificação do Vasco. Porém, tá? Eu não confio tanto nesse Vasco ainda a ponto de apostar numa possível vitória deles ou até mesmo na classificação. Eu não confio no Vasco. E essa confiança tem um sentido, né? O Vasco vinha numa sequência muito boa, inclusive venceu pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Goianiense. Mas nos últimos jogos e desde a estreia do Coutinho, o Vasco não vem jogando bem, né? Teve uma derrota contra o Atlético Mineiro por 2-0.
Teve a derrota contra o Grêmio, beleza que o campo estava horrível, né, mas o Grêmio foi lá e ganhou. Teve um empate contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e agora dentro de casa contra o time reserva da equipe do Bragantino, o Vasco acabou empatando por 2-2. E está já uma certa crise no Vasco, né? Muita gente, alguns pedindo a demissão do técnico, alguns pedindo a saída, né, do elenco do Léo Pelé, pedindo a saída dele. Realmente está um momento muito conturbado para a equipe do Vasco. Porém, o Vasco vai jogar dentro de casa e, obviamente, dentro de casa o Vasco leva uma vantagem. A gente sabe que o Vasco é muito chato no São Januário. E o ataque está funcionando, o Verratti vem fazendo muito gol. Esse é um jogo que defensivamente o Atlético Goianiense é muito frágil, tá? Ele tem uma média aqui de 1,4, né? Quase 2 gols sofridos por jogo, é uma média muito alta quando joga fora de casa. E o Vasco, na maioria das vezes, quando joga dentro de casa, consegue marcar. O grande problema do Vasco, como eu falei anteriormente, é a sua defesa. Então, para esse confronto, o Vasco tem uma média muito alta de gols, eu gosto de olhar para dois cenários. O cenário, primeiro, para o Vasco marcar um gol. Eu gosto muito desse mercado e está pagando bem para você utilizar uma duplinha para o Vasco marcar um gol. Não estou dizendo que o Vasco vai ganhar o jogo, não estou dizendo que o Vasco vai se classificar, estou dizendo que o Vasco tem uma grande probabilidade de marcar um gol porque dentro de casa tem um ataque muito forte e vai jogar contra uma equipe defensivamente muito frágil. Então eu gosto desse gol do Vasco. E durante o jogo, no ao vivo, eu gosto de olhar para o cenário do over 1,5 para sair 2 gols. Como eu falei anteriormente, a média dos dois times é muito alta. O Vasco, quando joga dentro de casa, tem uma média ali de pelo menos 2 gols, 3 gols por jogo, tá? Acima de 2 gols por jogo. É muito alta essa média de gols nos jogos do Vasco quando joga dentro de casa. Então, eu gosto desses dois cenários, tá? Mercado de escanteios também vai ser uma boa para a gente atuar no ao vivo, já que a gente tem duas equipes ali que tem uma média alta de cantos. E eu acredito que a partir do momento que uma das equipes estiver atrás do placar, o desespero vai bater, uma das equipes vai com tudo para cima e, consequentemente, vai gerar muitos escanteios, porque vai se tornar um jogo muito aberto, tá? Ambos os times têm uma média de pelo menos 3 escanteios marcados por jogo, beleza? Outro mercado também bem interessante que dá para utilizar é o mercado de cartões. Para ambos os times tomarem cartões, dá para a gente se pensar nesse cenário. O Atlético Goianiense no Brasileirão é uma das equipes que mais tomam cartões, beleza? Então dá para olhar para esse cenário. Galera, na Champions League Qualify, a qualificação, nós temos jogos bem equilibrados nessa rodada, né? Nós temos equipes boas, né? São aquelas equipes dos campeonatos mais inferiores, mas vão enfrentar outras equipes também que têm um bom desempenho nos seus campeonatos, tá? Por exemplo, Karabag e Ludogorets são um jogo aqui extremamente equilibrado, né? Malmö e PAOK, outro jogo também bem equilibrado. Então a maioria, Lille e Fenerbahçe, né? Um jogo assim extremamente também. O Dinamo de Kiev dentro de casa é um time que costuma jogar bem, costuma fazer muitos gols, mas vai jogar contra o Rangers que tem um ótimo contra-ataque. Então assim, nós temos jogos muito equilibrados nessa Champions League, beleza? O único jogo que eu vejo um pouco mais desequilibrado é o jogo do Sparta Praga contra o FCSB, tá? Da Romênia. Então aqui eu vejo o jogo mais desequilibrado, beleza? O Sparta Praga dentro de casa é uma equipe muito forte, beleza? Não perdeu os últimos 10 jogos dentro de casa, tem uma média muito alta de gols marcados, né, dentro da sua casa. Então eu gosto muito, ambos os times aqui, mas a gente tá falando do Campeonato da República Tcheca e do Campeonato da Romênia. O Campeonato da República Tcheca é melhor, tá? Então eu vejo uma diferença aqui muito grande, até porque o Sparta Praga obviamente vai querer fazer o resultado dentro de casa, porque sabe que o jogo de volta vai ser muito difícil. Então eu gosto de olhar para o cenário de vitória do Sparta Praga aqui, tá? Gosto de olhar para esse cenário e também o mercado de escanteios é um mercado interessante. O Sparta Praga tem uma média de 7 cantos por jogo dentro de casa. É uma média muito alta, tá? Então dá para trabalhar o mercado de escanteios e dá para se pensar numa vitória do Sparta Praga. Os outros jogos eu não quero recomendar nada para vocês, porque eu quero que vocês analisem, tá? No ao vivo, porque, por exemplo, eu não sei qual vai ser a postura, um exemplo aqui, do Fenerbahçe jogando fora de casa. Geralmente os jogos do Fenerbahçe são jogos favoráveis para gols, né? Mesmo com o Mourinho, é um time que se mostrou na rodada anterior muito ofensivo, mas foi contra uma equipe totalmente mais frágil. Agora vai enfrentar um Lille, né? Um Lille é um time mais organizado defensivamente, por mais que perdeu ali 2 dos principais jogadores da temporada passada. Então, eu não sei como é que vai se desenhar esse jogo. Pode ser que seja um jogo com gols? No pré-jogo, sim. Estatisticamente analisando, sim. Mas o Fenerbahçe pode querer decidir esse confronto, levar esse confronto para dentro da sua casa. E aí pode se tornar um jogo mais truncado, tá? O Fenerbahçe se defendendo mais, o Lille também sem se expor tanto. Então pode ser um jogo mais truncado.
assim como os outros jogos, né? Se eu fosse aqui dar um apanhado geral, o melhor mercado para trabalhar seria o mercado de gols e o mercado de cantos. Mas eu optei, exceto o jogo do Sparta Praga, que eu vou apostar na vitória deles, levar esse jogo pro ao vivo e tomar as minhas decisões lá, tanto no mercado de cantos, no mercado de escanteios, ou até mesmo vitória, favorável sempre pro time da casa, tá? Mas é realmente um jogo muito equilibrado. E nas Olimpíadas, no feminino, nós vamos ter duas semifinais: Estados Unidos contra a Alemanha e Brasil contra a Espanha. No caso dos Estados Unidos contra a Alemanha, os Estados Unidos é favorito para se classificar? Sim, mas é um jogo muito mais equilibrado, né? Os Estados Unidos teve muita dificuldade contra o Japão de poder marcar gols, teve muita dificuldade. Essa equipe da Alemanha é uma equipe que também se defende muito bem. Já o jogo do Brasil contra a Espanha, o Brasil surpreendeu a todos, se classificando diante da França. Vale lembrar que a França amassou o Brasil, isso é um fato, tá? Perderam um pênalti no primeiro tempo, perderam uma série de oportunidades. O Brasil depois conseguiu fazer o gol, ainda teve uma oportunidade de matar o jogo, não conseguiu, depois que a França se lançou completamente. Esse jogo contra a Espanha, galera, a Espanha, nesse momento, é a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo. Era Espanha, França e Estados Unidos. São as melhores seleções. A Espanha está um degrau a mais, tá? A equipe espanhola, eles ganharam a Euro, as meninas ganharam a Euro, tá? Ganharam a Copa do Mundo. A base desse time são jogadoras do Barcelona, onde eles ganharam Champions League, ganhou La Liga, tudo feminina, ganhou todos os campeonatos. A Bonmati, por exemplo, já vem 2 anos consecutivos sendo a melhor jogadora do mundo, né? Fora isso, tem ainda Paruelho, que já foi a melhor jogadora do mundo. Tem a Alexia Putellas, que também já foi a melhor jogadora do mundo. Então o time da Espanha é um time muito forte e muitas peças individuais e coletivamente também é muito bem treinado. O Brasil enfrentou a Espanha, onde a Marta foi expulsa, inclusive, e a Espanha acabou vencendo o jogo por 2-0. Esse confronto aqui, eu gosto de atuar na qualificação da Espanha, tá? Porque o Brasil se defendeu muito bem. Então, eu gosto de olhar para essa classificação da Espanha e dá para sim se olhar para esse cenário de vitória da Espanha, dependendo como esteja o jogo. Porque a Espanha cedeu muitos contra-ataques contra a Colômbia, né? Acabou empatando o jogo ali por 2-2 e vencendo nos pênaltis. Então, a Espanha cedeu muitos contra-ataques. Eu não sei como é que a Espanha vai se comportar nessa semifinal, tá? Mas eu gosto sempre de estar de olho no favorito Espanha. Outro mercado também bem interessante é o mercado de escanteios. A Espanha está com a média absurda de simplesmente 11 cantos na competição, tá? Uma média de 11 escanteios na competição, uma média muito alta. Então, olho nesse cenário de cantos aí favorável para a Espanha, beleza? Esses são os melhores jogos dessa terça-feira, dia 6. E uma bet que eu vou deixar aqui para vocês vai ser a vitória do Ceará, tá? Para mim é excelente contra o Guarani, faz todo sentido para mim. E a qualificação da Espanha também é uma boa, junto com um golzinho do Vasco aqui em São Januário, tá? Que Deus abençoe nossa terça-feira, que seja uma terça-feira de muitos wins. Vamos para cima.